Bom, São Paulo treinou, né, na Barra Funda, lá no CCT, tá pensando, obviamente, nesse jogo aí de quinta-feira às 19 horas, torcedor, 19 horas, não é um pouco mais tarde, tá? Imagina o trânsito. Então, você, São Paulino, que vai no estádio, se programe, né? Dá aquela dor de barriga depois do almoço, você que vai pro trabalho, dá aquele migué e já vai pro Morumbi, porque o trânsito, olha, meu amigo, e tem previsão de chuva, hein? Vamos ver. Então, fiquem espertos para chegarem cedo no Morumbi, lá na quinta-feira, que o jogo é às 19 horas, né? Bom, o Lucas e o Oscar já começaram a participar das atividades com o elenco, né? O Lucas fez uma atividade física um pouco mais intensa com os fisioterapeutas do clube, e o Oscar já treinou com bola, né? O Oscar já era até cogitado para ficar na reserva no clássico contra o Santos e tal, mas preferiram não precipitar, e por isso ele deve estar, os dois provavelmente estarão no banco de reservas na quinta-feira, né? O Lucas é aquele negócio, né, gente? Eu acho que ele vai porque, se tiver no banco é porque é meio precipitado e tal, porra. Se tiver naquele sufoco, vai lá no sacrifício mesmo pra tentar resolver. Porque não é o ideal ainda, né? Ele tirou os pontos aí há pouco tempo. Mas eu acho que os dois ficarão na reserva nesta quinta-feira como opções, né, pro Hernan Crespo, né? A dúvida do Crespo tá na lateral direita. Será que vai jogar o Mailton ou o Cédric Soares? Essa é uma dúvida que o treinador tem. Na verdade, ele não tem, né? Ele sabe quem ele vai escalar. Ele deixa a dúvida para os outros, né? Inclusive para o adversário. André Ranieri, você colocaria o Cédric ou o Mailton para esse jogo de quinta-feira? Então, eu até entendo que teve, assim, uma euforia inicial com o Mailton, porque ele entra diante da LDU jogando no Equador e ele entra bem. Só que, assim, ao mesmo tempo ele entrou no segundo tempo e a gente comentou durante a transmissão que ele cansou muito rápido, tá? Então ele teve uns 20 minutos, assim, avassaladores e depois caiu bastante, né, o rendimento dele. No Clássico ele não foi bem, né? Assim como todo o time do São Paulo, eu até comentei ontem, assim... Tirando, por exemplo, o Yang, que fez boas defesas, eu acho que é muito difícil de você achar algum destaque positivo, né, do São Paulo aí dentro da partida. Então, sinceramente, eu acho que talvez, pelo fato de o São Paulo ele precisar ali buscar o gol, né, com mais intensidade, fazer um gol rápido, talvez o Mailton ele surja. Mas eu acredito que o Crespo ele vai utilizar o Cédric, tá? Até porque o Cédric ele foi sacrificado no jogo de ida, ele falha no gol, mas ele teve uma virose, ele estava zoado, né? E mesmo assim ele se dispôs a jogar, acabou sendo substituído no intervalo porque não estava em condições, né, ideais. Então eu acho que ele vai com o Cédric, e dentro do modelo de jogo do Crespo, eu acho que o Cédric ele se encaixa bem. Por quê? Porque o São Paulo, principalmente quando joga em casa, é aquela construção com mais paciência. Tanto que você pega muitos jogos do São Paulo no Morumbi com o Crespo, que vai tocando de pé em pé do campo de defesa, chega no ataque e aí sai o gol, né? Só que assim, esse também é um outro ponto para a partida diante da LDU. Por quê? As melhores atuações do São Paulo, eu acho que, inegavelmente, elas aconteceram no Morumbi. Só que o São Paulo, ele é um time que tem paciência com a bola. A grande característica do Crespo é isso, é trabalhar a bola, não ter pressa, saber a hora de acelerar, a hora de dar uma tirada de pé. E será que a ansiedade, em algum momento, ela pode pegar? Porque até a comparação que a gente faz, o Palmeiras ele é um time extremamente vertical, né? Então ele pega a bola no campo de defesa, 3 passes já está o Vitor Roque finalizando, 4 passes já está o Flaco Lopes ali também finalizando. E o São Paulo não é assim, né? Então o torcedor vai ter que ter paciência com esse modelo de jogo do São Paulo, e o São Paulo vai ter que apostar nele, porque é isso que vem dando certo desde a chegada do Crespo. Mas aí, Rani, vai ser importante, porque com certeza a LDU vai vir com aquelas 2 linhas de 4 fechadinhas ali para não dar espaço, vai vir todo mundo, o presidente atrás, então vai ter que ter essa paciência na troca de passes, e é importante você falar pro torcedor que vai ao Morumbi ter esse tipo de paciência, mas a gente já sabe, se ficar 0-0 no primeiro tempo, segundo tempo vai ser aquele boi bumbá pra dentro da grande área, joga tudo lá dentro. E gestão de elenco, pra gestão de elenco, eu acredito que ele vai com o Cédric Soares, mas eu colocaria o Mailton. Se tem físico pra 45 minutos, joga. Você precisa de superioridade numérica no ataque, você precisa de um cara que tem números muito bons lá na Chapecoense e mostrou uma boa partida inicial contra a LDU, depois não comprometeu muito contra o time do Santos. Você precisaria para 45 minutos, mas como nós falamos no Palmeiras, gestão de elenco, também eu acho que o Crespo, para gestão de elenco, vai manter o Cédric Soares nesse jogo.
Muito bem, eu estava vendo aqui o árbitro da partida. Dá uma procurada aí, Rani, o nome do cidadão que vai. Porque ele tem um histórico negativo, né? Tá aqui, ó, quer ver? Escalado para São Paulo preocupa a torcida e a diretoria, né? Tá aqui o Alexis Ferreira, venezuelano. Ele que foi o árbitro do São Paulo e LDU em 23 pela Sul-Americana. E ele foi muito criticado por picotar o jogo. Exato, o jogo não andou. Aquele árbitro que encosta a falta. E aí, na hora de dar acréscimo, ele deu 2, 3 minutos. Então é tudo que o São Paulo não precisa pro jogo de quinta-feira. Tem um árbitro que picota o jogo e que ignora acréscimo, né? Então, aí, será que faltou bastidor pro São Paulo para que não se escalasse um árbitro que já tem um histórico de polêmica com o mesmo adversário em um jogo no Morumbi? Será? Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade da Conmebol, e eu acho que o São Paulo, eventualmente, quando ele percebeu, não sei se percebeu meio em cima da hora, e aí já era tarde, né? E aí não tem muito o que você fazer, né? Você mudar essa escala, você enviar, né, algum ofício, alguma coisa. Então eu acho assim, talvez o São Paulo pudesse ter trabalhado um pouco mais nos bastidores, mas ao mesmo tempo, o árbitro, muitas vezes, ele já chega meio que condicionado no jogo, assim, na outra partida, a bola não rolou e eu fui muito criticado por isso. Então eu vou ficar mais de olho em jogador que vai fazer cera, etc. Agora, mais um ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar, viu, Costa, em relação ao São Paulo, é que o São Paulo ele não vai ter uma referência no ataque. E eu acho que para esse tipo de partida, isso é muito complicado, né? Quando você não tem o Calleri e o André Silva, e o Dineno, né, ele é um jogador que ainda, né, você não sabe muito bem se você pode contar, né, se ele vai corresponder. Então eu acho que isso pode ser uma dificuldade também, né? Você ter um time muito móvel, ao mesmo tempo você não ter aquele jogador para dar um pouco mais de profundidade, para segurar aquela linha de defesa, os zagueiros, né, do adversário mais próximos do próprio gol. Então eu acho que com isso pode facilitar um pouquinho a vida, né, da defesa da LDU. Então o São Paulo ele vai ter que ter o quê? Muita movimentação justamente para conseguir ultrapassar essa barreira aí de não ter uma referência, um centroavante para escalar. O time pode ficar muito espalhado e não vai conseguir o objetivo, né? Porque o São Paulo tem que ser pontual, ele tem que ser ali, ir pra frente e fazer esse gol antes dos 25 no máximo ali do primeiro tempo, para poder trazer todo o clima do Morumbi, que é também um estádio histórico, a gente sabe que tem a tradição na Libertadores, e para fazer o time da LDU dar uma desestabilizada, porque se chegar ali nos 30 minutos do primeiro tempo, continua 0-0, vai bater desespero e vai ficar muito mais cômodo para a LDU. Quanto à arbitragem, eu acho que os três clubes brasileiros têm que se preocupar com a arbitragem. Não é nenhum segredo para ninguém o que está acontecendo aí. Nós vimos no primeiro jogo, né, na primeira rodada, principalmente o que aconteceu no Maracanã contra o Flamengo. Eu acho que não há uma predisposição da Conmebol de ver mais uma vez um time brasileiro ser campeão da Libertadores.